Oi, gente, vamos falar agora sobre o cristianismo, prós e contra, né? Se você for pensar primeiro, o que é o cristianismo, né? A Igreja Católica, a Igreja Evangélica e suas várias vertentes, o espiritismo que se diz cristão, né? O que é o cristianismo? Eu acredito, né, que tudo que a gente tem hoje está contaminado e encoberto por um paganismo, né? Já começa por aí. A única coisa que temos, se a gente prestar atenção, é uma sociedade cristianizada, mas com pessoas internamente com um caráter pagão. E aí você gera a hipocrisia no suposto cristão, né? E um pagão cheio de dogmatismo na cabeça, cristianizado. O cristianismo é bom ou ruim? Primeiro, como eu disse, o que é o cristianismo? Não são nenhuma dessas religiões que eu citei. O verdadeiro cristianismo, sim, tem muito que está nas religiões na parte de dogmas morais, né? É o amor ao próximo, é a caridade, né? É você não julgar o próximo, porque você tem consciência que você não conhece todas as coisas, você não está na vida da pessoa para saber o que a pessoa faz, o que a pessoa fez, o que a pessoa teve, o que a pessoa lutou, o que está no coração da pessoa, né? Então você não tem capacidade para julgar e muitas vezes você já começa por aí, tá violando, não julgueis para não ser julgado. Olha como vocês fazem isso, né? E por que vocês violam tanto, né? Tanto os ensinamentos morais implantados no nosso cristianismo, né? O cristianismo que a gente conhece hoje dentro de todas essas vertentes que a gente falou. Por que vocês violam? Porque vocês estão desviados pela ganância de fenômeno, pela ganância de poder, porque dentro de vocês não existe a luz, que dentro de vocês não tem o amor. O amor que vocês dizem ter é uma hipocrisia, não é sentido verdadeiramente, né? No momento que você entra numa casa de uma pessoa que você nunca viu e já chega cuspindo na cara a falta de educação e de respeito, apontando o dedo, querendo impor a sua vontade, as suas regras e dizer o que a pessoa pode fazer ou deixar de fazer, você já viola regras sociais de respeito, né? Então, como você pode ser bom se você atropela as pessoas e não respeita gratuitamente? E você considera que a sua verdade é mais do que a outra pessoa, que você sabe tudo sobre a outra pessoa, que você tem caráter moral para isso. Não tem. Você está querendo só impor a sua vontade, a sua tirania de dominação, e isso não é cristianismo, isso é paganismo reptil. Dominação, animalidade, instinto, trevas, né? Então isso não é o cristianismo, isso é o pagão, hipócrita, trevoso, que cresceu ou está usando com má intenção as crenças morais como uma máscara, consciente ou inconscientemente. E aí a gente encontra o hipócrita. Né? O hipócrita ou o mal intencionado manipulador. Isso acontece muito também numa sociedade cristianizada ao nível de ignorantes, né, hipócritas, né, que tem trevas e são trevas e ficam com a boca cheia de ensinamento dogmático que eles próprios não praticam, não sentem, mas querem apontar o dedo por outro e não aprendeu não julgueis para não ser julgado, não aprendeu as regras sociais, não reclame de nada, respeite a casa do outro. Respeite a autoridade do outro, agradeça, não importa que você não esteja gostando, mas agradeça, não seja mal educado, né? Elogie, dê parabéns, né? Em vez de invalidar ou sabotar, que isso é a natureza dos narcisistas que não têm alma, já começa por aí, né? E o que aconteceu nas religiões cristianizadas de hoje em dia? Elas estão desviadas, né? A moral foi usada para apontar o dedo por outra e a pessoa se achar o bom sem ser. Mas o que está em foco mesmo nessas religiões cristianizadas e em tantas outras é o desvio.
Sim, é o desvio pelo fenômeno espírita, por ser médio, por conhecer, por poder, por aparência, né? E aí a gente vê nas igrejas pessoas desfilando, né? A ponto que eu estive numa religião uma vez, os Mormons, e eu ouvi uma coisa que me deixou horrorizada, né? A mulher disse: nós somos reconhecidos como filho de Deus pela roupa que a gente usa. O terno, a roupa social, a engomadinha. Oi? Eu fiquei com meus botões, né? Eu não falei por educação a respeito, né? Mas, oi, o que eu aprendi é que, nossa, o Filho de Deus, o ser bom e justo, é reconhecido pela sua moral, seu caráter, não por uma roupa que usa, né? Ali eu já fiquei assim, oi? E hoje em dia eu sei que aquilo era um desvio, né? É o desvio, como o poder psíquico são desvios nos centros espíritas. Eles não estão lá porque querem ajudar, eles não se portam verdadeiramente, sentidamente, né, com o coração pelas pessoas. Eles querem conhecimento, poder, estão fazendo aquilo mais por si mesmos, né? Por si mesmos, né? O não julgueis para não ser julgados, né? Eles não aprendem isso. Eles acham que já sabem tudo, né? E nunca pensaram, nossa, deve ter mais alguma coisa aí, né? Isso aqui tá tão básico, deve ter mais alguma coisa. Eu não sei tudo, isso que teve acesso chegou até mim, mas com certeza tem mais alguma coisa. A criação é infinita, é imensa pelo menos. Isso aqui ainda é pouco, é simples. Eu ainda não aprendi tudo, não pratico. Né? Mas vocês não têm essa capacidade de pensar. Eu pergunto: ser cristão é ser bom, é ser mal, é ser justo? Ou é se apegar a poder, a fenômeno, a roupa bonita que você está usando? É muito legal. Você está bem vestido, mas dizer que isso é como se reconhece um filho de Deus, então quer dizer que um mendigo bom, que teve uma má sorte, não é filho de Deus? Só porque ele não tem uma roupa, um óculos de Ray-Ban ritual, algo um cabelo engomadinho com um produto que veio dos Estados Unidos? Hein? Né? E aí a gente vê, nós estamos numa sociedade com uma máscara cristã, mas com pessoas com corações de trevas, que geralmente está ligado ao paganismo. Né? Vou fazer um outro vídeo só sobre o paganismo. E a gente vê, hoje em dia nós temos religiões pagãs, cristãs? Não, no fim das contas não. Porque as pessoas não estão praticando os ensinamentos morais, o que seria muito bom se praticassem, né? Elas se desviam e se focam pelo poder e conhecimento, e o que alimenta a sua vaidade e ego, né? E isso ao extremo, então não pode ser uma coisa boa. Então nós não temos um cristianismo hoje no mundo. Além disso, o cristianismo que nós temos hoje ensina a pessoa a ser hipócrita, de uma certa forma, direta ou indiretamente, e ensina a pessoa a julgar, a apontar o dedo para os outros, né? Porque muitas vezes os próprios dirigentes estão fazendo isso, os médios que deveriam estar ali estão fazendo isso. Eu posso falar isso porque eu já passei por isso. E aí você fica pensando, nossa, o que está acontecendo com as pessoas e com o mundo que elas caíram num buraco, né? O cristianismo de hoje em dia, ele ensina a pessoa a ser fraco. Dá a outra face. Ou seja, se você está sendo injustiçado, atacado, não se defenda, né? Eu não estou falando para você sair atacando as pessoas, nem rebatendo tudo que as pessoas falam, que muitas vezes a pessoa não está te violando. Ainda mais se ela estiver numa função de orientadora e acima de você, um sábio, um mestre, ela tem que te ensinar e tem que falar o que está ruim em você, né? Você tem que respeitar, aí sim. Agora, no momento que existe uma violação de respeito gratuito, mal intencionado pelo prazer de atacar, né? Aí sim existe uma necessidade de defesa num limite certo. Num limite certo, né? E aí eu chamaria isso de justiça,
ou de autopreservação e autodefesa, né? Amor próprio também. E isso o cristianismo não ensina, o cristianismo de hoje, né? Por quê? Eu diria uma engenharia social que enfraquece pessoas. Mas você vê pessoas cristãs do cristianismo de hoje se tornando vulneráveis? Não, a gente vê hoje em dia, nos últimos 7 anos pelo menos, as pessoas muito mais agressivas e violadoras, totalmente sem educação social básica, né? Hoje em dia as pessoas estão atacando. Mas antigamente, e ainda hoje, raras pessoas que ainda tiveram uma base muito forte de processo de alienação pela cristianização distorcida que nós temos hoje, se deixam violar, porque ensinaram ela que ser bom é você dar outra face para ser batido, né? Então aí a gente vê a contaminação nesse cristianismo de hoje. Eu acredito que o verdadeiro cristianismo tem que ter um senso de justiça e equilíbrio. Mas não é todo mundo que tem essa capacidade, cabedal, conhecimento, sabedoria, empatia para ter um equilíbrio nisso, para não sair atacando gratuitamente. E muito menos permissão espiritual superior para ter esse cabedal de ação, de julgamento e direcionamento de pessoas. Como eu já disse em outros vídeos, os próprios ensinamentos que tem aí espirituais, um cego não pode guiar outro cego. Mas o ego das pessoas faz as pessoas terem certeza absoluta que elas sabem, podem, e levantam o nariz, como muitos já vieram aqui, e a maioria. Coisa que antes não tinha. A maioria, hoje em dia, vai na casa da gente dizer que eles são para mandar, são para abrir templo, eles podem, eles são, eles conseguem. Nenhum chega com a humildade e dizer: eu quero aprender. Eu quero me burilar, lapidar moralmente, né? E simplesmente a gente pensa: nossa, o que houve com as pessoas, né? As trevas invadiram as pessoas. As pessoas perderam as almas. Que isso acontece? Perde a alma, fica mais trevoso, né? Perde a capacidade de empatia, aumenta o ego, estão possuídos também por seres das trevas, que piora. Alguma coisa diferente aconteceu com as pessoas, porque pioraram. Já eram ruins e ignorantes, mas agora o nariz em pé, né? A necessidade de mandar, comandar e a cegueira absoluta de dizer que eles podem, eles não conhecem nem as leis, né? Você recebe uma coroação para você mandar e abrir um templo. E não quer dizer que todos os tipos de templo, todos os mestres, todos os sacerdotes de todas as vertentes estão no mesmo nível e têm a mesma permissão, porque não é. É que nem a ideia de ordem simbólica, ordem espiritual e servos do grande conselho e grande conselho. Todos esses níveis têm sacerdotes, mas cada um desses níveis tem uma permissão diferente e superior aos níveis abaixo. Então, todos os sacerdotes, todos chefes de templos ou igrejas, sei o que for, não são iguais, não têm o mesmo conhecimento, não têm mais poder e mesmo poder, e muito menos mesma permissão. Existe uma gradação de crescimento ou de diminuição nisso. Já começa por aí. Então, questões de preço e de capacidade de guiar, de orientar e de poder abrir templos e de ter ensinamentos e energias e abertura de portas, porque tem chaves, são diferentes. Entende? Então, a um nível simbólico, é um cego. Não sabe.
Muitas vezes o ensinamento do nível simbólico é distorcido, não tem permissões, tem o básico do básico e básico muitas vezes, quase nada. Não passou por provas, não teve permissões para certas coisas, não tem energias, não tem potências que o nível acima do topo da pirâmide tem. Então o preço não pode ser o mesmo e a eficiência também não pode ser o mesmo. Então, como chega pessoas aqui de nariz em pé dizendo: ah, eu sou de nanã, eu sou de não sei o que, então eu posso abrir templo. Oi? Você viu isso no jogo da carta? Não. Você recebeu permissão dos próprios cúpulas espirituais, e aí você entende deuses, orixás, ou Deus único? Ou algum anjo mensageiro? Ou você recebeu isso de algum sacerdote que viu isso no oráculo ou no mapa, dizendo que você tem essa egrégora, essa função propriamente dita? Não. Então vocês afirmam coisas que vocês não sabem, baseado no ego, na ganância de vocês. Vocês são cegos e estão aí abrindo boca, ensinando as coisas às pessoas. Isso é a nossa cristandade de hoje em dia, como o paganismo também está assim, porque os pagãos de nível básico, sabe? Os pagãos que vieram cristianizados, que não são da verdadeira bruxaria hereditária, estão cristianizados. E é esse cristianismo de hoje em dia, que é um fake do cristianismo primitivo, verdadeiro, que a gente não tem noção mais do que é. Foi e não se conhece e nem sabe se um dia há de vir a ser. Sabemos que o Brasil foi criado para ser o cristianismo, né? Mas o Brasil está paganizado. O próprio cristianismo que temos hoje, em várias vertentes, é paganizado. Só que com máscara cristã, levando a pessoas de natureza trevosas ou alienada à hipocrisia ou à trapaça. Eu acho importante você ouvir esse vídeo várias vezes, porque são informações e pensamentos que você precisa absorver para entender isso. Um cego não pode guiar outro cego. Você não sabe todas as coisas. Acredite sempre que você não sabe todas as coisas e tem muita coisa aí além que você não tem nem ideia que existe, que pode, que você está fazendo de errado. Né? Existem regras e leis. Não é como você quer ou todo mundo é igual. Isso não existe. Isso é um pensamento desagregado, sem hierarquia, que não tem nada a ver com amor e caridade. Né? Que amor, caridade, ideia de igualdade é desordem. Né? Falta de compreensão que existe chaves. Se você for entender, o São Pedro ele tem a chave. O Seraph no filme Matrix tinha a chave. Não era todo mundo que tinha a chave, né? Então todo mundo não é igual. Cada um tinha sua função. Né? Tem gente que entra para o paganismo, né? Vou falar isso no outro vídeo sobre paganismo, né? A gente vai entrar sobre isso. Vamos tentar focar. Eu tenho um pouco de dificuldade às vezes de focar, porque todas as coisas estão ligadas, né? Mas pelo menos eu sou objetiva e falo as coisas como realmente são. Eu tenho visto muitos vídeos, as pessoas, de propósito, botam títulos e em vídeos dizem que vão falar sobre tal coisa, e quando a gente vê, a pessoa foi abstraindo, e quando você vê, a pessoa não respondeu a pergunta, não falou nada propriamente dito do título, simplesmente foi abstraindo, botou um monte de historicidade, um bando de coisa e os paspalhos. Nossa, como a pessoa é inteligente. Não, minha filha, isso é uma técnica de manipulação para pegar seu dinheiro, para te controlar, para você achar que a pessoa é maravilhosa, mas a pessoa fez aquilo de propósito. Não quis te passar realmente informação nenhuma. E isso, infelizmente, é uma alienação que o cristianismo plantou na pessoa, uma fraqueza, né? Uma engenharia social que enfraquece as pessoas. Vocês dão valor
ao florido, que não diz nada, mas não dão valor às coisas ditas com clareza e nitidez e corretas, porque não está cheio de florido, cheio de palavras rebuscadas, historicista e tecnicista, sem coração, né? Então, gente, a gente não tem um verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo, ele é baseado nos ensinamentos morais, na cooperação. O que seria um verdadeiro cristianismo para mim? Ensinamentos morais, uma sociedade harmônica, uma comunidade, tanto religiosa como social, harmônica, respeitando as hierarquias, onde o líder ele é respeitado por ser o mais sábio que enxerga mais entre todos os membros, auxiliares, discípulos e povo. E o povo reconhece que é ignorante e que não sabe mais que o líder. Então, o povo e os discípulos calam para ouvir o líder que realmente tem um conhecimento mais do que eles e está ali para ensinar e orientar, né? Isso seria uma postura mais organizada, sábia, respeitadora, né? E aí, mas o que a gente vê hoje? A pessoa entra, passa por cima do líder, passa por cima das funções, acha que eles podem fazer a mesma coisa que o líder está fazendo, né? Porque o líder é o que tem a função de orientação, né? Tem a função de guiar, tem a função de instruir, tem a função de testar, tem a função de burilar, tem a função de várias coisas. E o discípulo tem a função de aprender, de calar, de respeitar o tempo que o líder diz que tem que ser, porque o líder sabe quando é que tem que ser, não é quando você quer, não é quando você deseja, não é como você quer. Você não é um mestre, você só enxerga o seu próprio umbigo e sua ganância. O mestre tem a função de te ensinar você a ter humildade, paciência, respeito. Isso você deveria, respeito, você deveria vir de casa, né? Mas hoje em dia está deficiente. A função de você fazer uma limpeza e servir o mestre gratuitamente é para você aprender a ser humilde e sufocar o seu ego atropelador, né? Violador, né? Para você aprender a ter humildade em vez de subir no tamanco e levantar o nariz, né? Isso vinha muito dos povos antigos. Eu acredito que isso deveria fazer parte do cristianismo verdadeiro. Sim, a caridade seria legal em questão de alimento, a doação de alimento é legal, isso que se faz, né? Eu aboliria a função de cura e de entrada de médios para todo mundo, né? Só teria permissão os mínimos ou só o próprio líder, né? Só o próprio líder, porque as pessoas se deixam desviar por essas funções de ser médio, curar, né, como terapeuta, ou jogar cartas como orientador, né, ou dizer o outro o que tem que fazer, deixar de fazer. Eu acredito que isso tem que estar centralizado na mão de uma pessoa mais capacitada, física, mental, espiritual, e com chaves e ativações e permissões para isso, né? Com capacidade de empatia e discernimento. Isso seria para muitos? Não. Então teria raríssimos templos, raríssimos mestres, raríssimos. Mas pelo menos seriam com qualidade e com capacidade verdadeiramente para guiar os cegos, que são muitos. O cristianismo verdadeiro, ao meu ver, seria uma comunidade cooperativa de pessoas ajudando outras e não querendo se dar bem em cima do outro, não julgando o outro, porque ele não é o líder, ele não tem essa capacidade de juiz, nem essa permissão, e ele é cego. Ele não tem um preparo espiritual para isso, né?
E um líder seria escolhido por uma hierarquia superior, e isso teria, tipo, um meio de decidir quem seria o substituto, né, daquele quando morresse. Para mim, essa seria o verdadeiro cristianismo que poderia ser levado por um paganismo mais renovado e mais equilibrado. Eu vou falar depois sobre o vídeo da minha análise sobre o paganismo, né? Do que eu vejo do que é o paganismo. O cristianismo, você entende pessoas que têm almas. Tem alma, né? Porque o ser humano, vamos chamar assim, ser humano, hoje em dia tem vários tipos de coisas encarnadas, abre e fecha aspas, nem todos a gente podemos chamar de humanos, e existe um mistério por trás disso. Se você quiser entender, veja a série Wesen, né, dos irmãos Green também. Você vai entender um pouco do que eu estou tentando dizer sobre humanos e não humanos encarnados, tá? Que tem uma manifestação diferente, até mesmo em personalidade e gostos e atitudes. Mas o verdadeiro cristianismo seria para pessoas que têm alma, porque o ser humano, sua base é físico, mental, emocional. Mental, monádico, búdico seria já um nível do chefe, né, do líder, daquele que enxerga, o ser búdico, o iluminado. Iluminado, viu? Agora, o ser humano cristianizado, ele tem corpo, espírito e alma. Esse seria o povo e seria o discípulo. O mestre tem monádico e búdico ativado. É um ser búdico. É um Buda. Um ser iluminado. É aquele que enxerga, tem discernimento e amor para poder guiar. Agora, quem tem alma, espírito e alma, ele não tem capacidade de guiar nem a si mesmo, né? Não tem. Muito menos guiar e falar para outra pessoa o que tem que fazer, o que pode fazer, o que é certo, o que é errado, ou jogar carta, ou seja o que for. Não tem capacidade de orientar, ele é cego, né? De corpo, de alma, de mente, de coração, ele é cego. É um hipócrita. Então, gente, se vocês não entendem essas noções básicas, né, você acha que tudo é igual, né? Infelizmente, o cristianismo espírita e principalmente espírita. O católico eu não tenho muita informação sobre, mas acredito que isso foi disseminado na sociedade cristianizada, que todo mundo é igual. Ah, todo mundo é humano. Não, não é. Não é, né? Todo mundo não é humano. Existem variações de coisas por aí encarnadas, gente. Preste atenção. Todo mundo é ser humano. Tá, você pode dizer isso, abre e fecha aspas, só para você entender que não existe discriminação racial. Mas se você for entender o espiritual, você vai entender que as raças, originalmente, elas eram materialização de algo que era espiritual, que era deficiência ou evolução de algo, né? Hoje em dia isso foi embaralhado e muitas vezes pode ter um ser evoluído num ser de uma raça dito originalmente inferior ou deficitário em algo, né? Hoje em dia a gente está numa manifestação caótica, tá? A gente não pode reconhecer mais o ser evoluído e involuído, ou o ser Wesen, demoníaco, ou o ser humano propriamente dito pela aparência física, não mais. Né? A gente está numa sociedade caótica. Mas originalmente isso foi uma energia materializada. Originalmente você reconhecia o que estava ali pela aparência. Hoje não mais, tá? Então a gente tem que começar a entender que todo mundo não é igual. Todo mundo não tem o mesmo direito, tá bom? E todo mundo não tem a mesma capacidade, nem pode desenvolver a mesma capacidade. Isso é uma coisa nata de DNA que pode ou não ser ativado direto ou indiretamente, natural ou de propósito.
Por isso que eu digo, assista esse vídeo de novo, porque são informações que você não está acostumado a pensar e ninguém te disse. Tá ok? Então, o cristianismo verdadeiro que eu acredito, se ele existiu alguma vez, né, a gente não tem informação propriamente dita como ele era. Talvez uma noção de essênios. Apesar que o essênio eu acredito que está meio miscigenado com o paganismo, né? Mas eu acredito que o verdadeiro cristianismo não se manifestou ainda. O ser humano está entrando numa era de trevas. As pessoas não têm mais educação social básica, né? As pessoas estão de nariz em pé se achando sabedor de tudo, um bando de ignorante afirmando coisas na internet, ensinando coisas que eles ouviram falar, que eles leram e que eles não sabem realmente. O saber subentende experiência prática. O saber não é ler ou ouvir falar ou alguém me disse. O saber não é isso. O saber é experiência prática, comprovada. Né? Então a gente vê evangélicos afirmando coisas que eles não sabem. Pessoas usando títulos de vídeo que são técnicas de manipulação. Descubra um segredo que não quero que vocês saibam. Gente, segredo que ninguém quer que vocês saibam não vai estar na internet. Muito menos um pé rapado, um ignorante moral e intelectual e espiritual não vai saber. E uma coisa que é segredo vai estar realmente trancada a 7 chaves. Lá na cúpula da cúpula da cúpula. Um segredo verdadeiro não vai estar na internet, meu filho. Então a pessoa que está afirmando, descubra o segredo nesse meu vídeo, simplesmente, ou ele é um ignorante, ou ele é um egocêntrico, ou ele está tentando te manipular com uma técnica de manipulação, de atração de idiotas, né? Para cair nisso tem que ser um idiota, em técnica de manipulação, né? E você vê pessoas afirmando coisas que não sabem, abrindo boca para ensinar. Ah, mas ele quer ensinar o pouco que eles sabem. Eu acho mais válido fechar a boca e aprender com quem realmente sabe do que estar um monte de ignorante falando um monte de baboseira e levando um monte de ignorante ao erro e à ignorância e à desinformação, porque a falta de verdadeiro conhecimento, do verdadeiro saber, é levar a pessoa ao erro, é cair no buraco do labirinto, né? Então, gente, pensa bem o que eu estou falando. Né? O cristianismo verdadeiro ele tem que ser pautado na moral e na compreensão que nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem permissão e nem todo mundo deveria estar no posto de comando, só realmente o ser búdico. As outras pessoas elas devem obedecer, respeitar, calar e ouvir o ser búdico para aprender. Entender que vocês não sabem, que vocês não podem mandar nem apontar o dedo para outra pessoa. Vocês têm que aproveitar a oportunidade que vocês estão diante de um ser búdico, calar e aprender o que está sendo ensinado. Né? Aprender a cooperar, aprender a não decidir por si mesmo quando você está num grupo. Você não é o líder, você não é o ser búdico, você está fazendo merda se você se meter a tomar alguma decisão, fazer alguma coisa, ainda é um falta de respeito com o ser búdico que é o líder, que está ali para guiar. Você é um cego. Um cego ele não pode tomar decisão. Um cego precisa perguntar quem está enxergando. E aí? O que é para fazer? É para lá? É para cá? Tem uma pedra aqui? Né? Então vamos ter mais discernimento, mais humildade, mais respeito. A sociedade cristã, a religião cristã verdadeira, é uma ordem, porque a ordem está ligada a uma compreensão das leis e de como realmente funciona, de que realmente quem pode, quem está capacitado, e de você ter humildade e reconhecer que você não é um ser búdico. Você é um ser que está precisando enxergar a verdade e
E você não tem capacidade de decidir. Não, eu tenho que me supervalorizar. Não, gente. Você tem que botar os pés no chão e parar de fazer merda. Parar de sair atropelando tudo que passa pela tua frente, porque você tem certeza que você é o bam e sabe tudo, todo mundo igual, todo mundo tem a mesma capacidade. Não é assim. A própria ciência sabe que o DNA tem dons, capacidades inatas, que não é igual para todo mundo. É daquele DNA, que pode ser desenvolvidos ou não, naturalmente, ou sobre uma ativação, estímulo. Quem vai saber estimular você, os seus dons inatos, no momento certo, é aquele que enxerga, é o ser búdico. Não é você com o seu ego, sua ganância e sua pressa, sua necessidade de sair passando o trator e fazer as coisas como você quer, né? Às vezes não deve ser ativado um dom em você justamente porque você está nessa nariz em pé, nessa cegueira, e você vai usar aquilo para fazer mais confusão, mais desordem. Então, o ser búdico, ele vai saber o que ativar em você, quando ativar, se você aprendeu certos morais e certos comportamentos de ordem, de disciplina, de respeito, para você não usar mal aquela ferramenta que você tem inato em você, mas que não está ativado. Pode ser ativado com a ajuda do ser búdico, ou por meio de alguma coisa que aconteceu na sua vida. Mas só o ser búdico vai saber quando, como e se deve fazer isso em você. Entende? O seu ego, a sua ganância, o seu achar que tem que tudo, que pode tudo, isso é um desequilíbrio da sociedade do falso cristianismo. É o cristianismo que leva a pessoa para o desvio, que desvia a pessoa para a ganância, para o poder, para o fenômeno e esquece do caráter. Uma sociedade organizada, cooperada, né? É a melhor coisa, baseado num líder absoluto, empata, justo e búdico, capacitado, claro. E todo mundo respeitando esse líder búdico, para não gerar a desordem, o atropelo e desgraças e desordem que pode fazer desgraças e injustiças, né? Então não é o que você quer, não é como você quer, sabe? Então vocês têm que começar a entender isso. Vocês chegam com o nariz em pé, né? Quando eu estava ensinando o reiki, chegava gente aqui, espírita que ensina moral, caridade, médio, aquela quer saber por que vai precisar daquela vela, que ela tem direito, por quê? Tá pagando um curso? Ela tem direito, minha filha, não é um curso. Vai lá aprender como que era o reiki lá com Mikai Uzui, tá? É disciplina, é respeito ao sensei, é serviço, humildade, você trabalha de graça, e o sensei, o templo dele ganha dinheiro para quê? Para você aprender a servir, a ser humilde, não é chegar, eu tô pagando, eu tenho direito de ser meu escravo, e eu tenho que submeter você, e você tem que se justificar. Não. Quem é o sábio, que sabe o que tem que fazer, como tem que fazer. O discípulo, a função do discípulo é calar, agradecer e seguir a disciplina para ele aprender, para ele se capacitar. E as pessoas hoje em dia querem pegar certificados e não ser capacitados verdadeiramente, né? E a gente vê um bando de gente ignorante sendo terapeuta, abrindo a boca e falar merda, inclusive psicólogos, psiquiatras. Faculdade mesmo, que são anos, a pessoa não saber o básico. Porque não são um ser búdico. Tem profissões que não deveriam estar na mão de pessoas maníacas, né? Egoístas. Na faculdade de psicologia, eles não vão ensinar para você que a casa é o arquétipo da segurança. Então, quando um psiquiatra, um psicólogo vai na casa de uma pessoa sem pedir licença,
sem perguntar se pode, se a pessoa quer, se a pessoa tem um plano próprio para aquele dia, para aquele momento na casa dela, e vai lá a pedido de algum parente que armou essa mentira para fazer uma vingança direto ou indiretamente àquela pessoa, né? Aquele psicólogo, aquele psiquiatra está violando o arquétipo da segurança daquela pessoa, porque ela está indo lá para violar com uma máscara de ajudar, né? Mas é uma violação, né? No momento que você vai na casa de alguém, sem permissão, sem se importar se a pessoa tem um plano para a casa dela, naquele momento, se ela tem algum atendimento, se ela tem alguma coisa privada ali, né? Se ela tem uma visita privada ou um trabalho privado, outros planos, e a pessoa vai lá invadir, como se tivesse o rei da barriga, como se o psicólogo, o psiquiatra, ou seja, quem for, tivesse autonomia e soberania sobre a casa, a privacidade e a vontade daquela pessoa, ainda por meio de engano, né? Porque não conta a verdadeira intenção. A pessoa está ali em uma posição, a pessoa que mora na casa está numa posição de perigo, né? Uma pessoa que te viola, que te engana, não é coisa boa, né? Está ali de má intenção, né? É como a invasão de um bandido, né? A invasão de um sequestrador. Você está violando o arquétipo da segurança que a casa representa para aquela pessoa, né? Quando você fecha portas e janelas, isso é um arquétipo de segurança. Não vai entrar bandido, estou seguro aqui dentro. Quando entra alguém com uma má intenção, por meio de trapaça, desrespeito por cima daquela pessoa que mora naquela casa, aquele psicólogo, psiquiatra está violando e tirando o arquétipo de segurança daquela pessoa. Imagina as consequências que isso tem psicologicamente e emocionalmente naquela pessoa. Então, esse psicólogo, esse psiquiatra que fez faculdade, que tem diploma de anos, verdadeiramente não tem uma capacidade para curar e ajudar pessoas que estão traumatizadas e precisando de apoio. Porque ele está sendo um violador. Isso ensina na faculdade de psicologia e psiquiatria que a casa é o arquétipo da segurança e coisas que não se deve fazer numa casa ou ir numa consulta, é que isso vai violar e traumatizar e sabotar a pessoa. Que a função dele não é isso, a função dele é ajudar pessoas que estão sendo violadas e sabotadas. Não se ensina isso em faculdade de psicologia e psiquiatria, gente. Não se ensina isso nem em curso de terapeuta. Isso é um conhecimento interno do terapeuta, da pessoa, do empata, que entende o que é arquétipo, que entende o que é respeito, que entende qual é a sua real função. Uma pessoa, um profissional que faz uma monstruosidade dessa, ele está pensando no seu cu. Vamos falar a palavra certa, né? No seu cu, na conta bancária. E tem um ego tamanho de um bonde e só enxerga o próprio umbigo. Uma pessoa dessa, não importa que fez 5 anos de faculdade de psicologia, psiquiatria, ou tem um diploma de terapeuta de 1 ano, não importa, o papel não capacita a pessoa para fazer isso. Infelizmente, a gente está numa sociedade que as pessoas verdadeiramente não são capacitadas para cumprir a função que estão cumprindo. E aí a gente tem uma sociedade caótica e violadora, porque a pessoa não tem a capacidade interna nem externa para cumprir a função, né? Então vamos pensar, gente. Mas se você for pensar assim, ninguém vai ter uma função, porque na verdade as pessoas no fim das contas não têm essa capacidade, né? Elas querem o seu e foda-se o resto. Isso vem de uma sociedade doente. Eu entendo o cristianismo, acima de tudo, como uma religião baseada num Deus único e numa ordem e numa moralidade. Só que eu ainda acrescento a função hierárquica de ser búdico. Aí eu já coloco um pouco de uma ideia oriental aí no meio, né? Que eu entendo que ele é uma coisa boa que vem do povo oriental, essa hierarquia, essa compreensão de um ser búdico, que é o iluminado, que pode realmente orientar, né? E até mesmo nos seres orientais do budista,
Muitas vezes quem está na posição de líder, ele não é um ser búdico, ele é outro ignorante, né? Então, eles não estão tendo ser búdico o suficiente para estar na posição de liderança e de guia e de mestre, né? Eles também estão numa posição caótica, né? E não seguindo propriamente dita a religião deles, a crença, porque eles não têm verdadeiramente seres búdicos o suficiente. A humanidade está em trevas, o ser humano está em trevas. Eu acredito que a gente está indo sim para uma era de trevas. Eu vi isso, um vídeo esse dia, alguém perguntando se a gente estava numa era de trevas. E a gente pensava que a época medieval é que é a época de trevas, né? De ferro, de trevas. Mas eu acredito que a gente está num processo de involução, né? Como diz que o relógio vai bater às 12 horas, algumas pessoas falam que é meio-dia, outras falam que é meia-noite. Eu acredito que é meia-noite, é trevas mesmo. Eu pensei que a gente já tinha chegado no máximo de evolução, mas ainda a gente está em processo de involução e indo para meia-noite e não meio-dia, né? Então não é amanhecer, é anoitecer e escurecer, que a humanidade, o planeta está indo, né? E aí a gente vê esse reflexo na sociedade, nas pessoas, nas religiões, nas organizações e etc. Então é mais importante ouvir esse vídeo várias vezes, que isso é um processo de conscientização, esclarecimento, autoaperfeiçoamento. Tem gente que vai dizer, eu não quero me aperfeiçoar, eu não quero ser justo, eu não quero ser bom, eu quero me dar bem, né? Se você pensa assim, meu colega, já começa a dizer que você não tem alma, você tem só espírito e você é trevas. Então abaixa o seu nariz se você se acha mais evoluído, mais bambambam. Você não tem nem alma, você é trevas. Né? Vem aqueles coitados que eu já vi gente vindo aqui, né? Na época que eu atendia coisa espiritual. E o cara, pai de santo, nariz em pé, se dizia o lobo branco, o cachorro branco, né? Para se dizer que era o ser puro, bom e evoluído. Mas, na verdade, um ganancioso, mal educado, né? Comprou a mulher, né? Se é que você me entende. Só que a ganância, né? Não se enxerga como é trevoso. Esse é um nível bem baixo, né? Que aqueles que são trevosos, ativados, né, que geralmente está no nível de paganismo, esses ativados, eles sabem que são maus e não estão na hipocrisia de se achar os bons, mas no fundo são os trevosos. Esses geralmente estão no espiritismo ou no cristianismo de hoje em dia, né? Então, gente, se você é esse que está feliz sendo do mal, quer se dar bem, eu só lamento por você que nem alma você tem. Né? E esses que não têm alma, eles são completamente trevas, a aura é praticamente nula e estão direcionados pelo instinto. São animais, vesem. Né? São levados pelo instinto, não tem sentimento, não tem conscientização, não tem empatia, não tem discernimento, são invertidos, né? Estão de cabeça para baixo na árvore demoníaca da morte. E esses seres nós vamos falar mais quando eu for falar sobre o vídeo do paganismo.